Bom dia, turma. Bom dia, professora. Meu nome é Thiago Raica e a nossa equipe vai apresentar sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada e suas exceções. Primordialmente, é imprescindível falarmos um pouco sobre o princípio da liberdade probatória, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, o conceito de prova ilegal, o conceito e diferenciação entre prova ilegal e prova ilegítima e também falar da existência simultânea entre prova ilícita e ilegítima e, por fim, falar do artigo 157 do Código de Processo Penal. O princípio da liberdade probatória confere às partes uma ampla liberdade no método utilizado para a comprovação de suas alegações. Porém, este princípio não goza de caráter absoluto. Ele pode sofrer limitações que podem ser encontradas na Constituição Federal ou até mesmo no Código de Processo. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, ele traz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E de acordo com o Dirley da Cunha Júnior, esse inciso ele cuida de uma garantia instituída para proteger basicamente o indivíduo da prepotência dos poderes responsáveis para a repressão penal, tolhendo-lhes a possibilidade de produzir provas ilícitas e clandestinas. Da prova ilegal. De acordo com Renato Brasileiro, a prova será considerada ilegal sempre que sua obtenção se der por meio de violação de normas legais ou de princípios gerais do ordenamento, de natureza material ou processual. E a partir daí que vem os seus gêneros, provas ilícitas e provas ilegítimas. A prova ilícita ela vai se dar com a violação de regras de direito material, seja ele penal ou constitucional. Ou seja, sua violação ela vai se dar com seu meio de obtenção. Normalmente vai ocorrer antes ou fora do processo, são inadmissíveis no processo e não podem ser refeitos ou convalidados. A prova ilegítima, por seu turno, vai suceder de uma violação de regras do direito processual. Normalmente vai ocorrer durante o processo. As provas ilegítimas também carregam nulidade e podem ser admitidas, ou seja, podem ser refeitas ou podem ser convalidadas. Renato Brasileiro, em sua obra, ele traz também que alguns doutrinadores entendem a existência simultânea entre prova ilícita e ilegítima. Então ele vai trazer também um caso em que uma situação de uma busca e apreensão sem uma prévia autorização de autoridade judicial e sem tampouco uma situação de flagrante delito. Por fim, o artigo 157 ele vai trazer um entendimento confuso de provas ilícitas e provas ilegítimas. Conforme a sua previsão legal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Ora, este dispositivo ele traz um entendimento confuso, uma vez que o não cumprimento de lei processual leva à nulidade do ato de formação do processo, ou seja, impõe a sua renovação, e não necessariamente a ilicitude da prova e o seu desentranhamento do processo. Bom dia, turma. Eu venho agora conceituar o nosso tema Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Meu nome é Ana Paula e eu trouxe justamente essa imagem para representar a ideia original da árvore envenenada. Também conhecida como teoria da ilicitude por derivação ou por contaminação, a teoria dos frutos da árvore envenenada tem por conceito que as provas obtidas por meio de uma primeira prova que, por sua vez, foi descoberta por meio ilícito, deverão ser descartadas do processo, sendo considerada a ilicitude por derivação. Logo, se a prova originária é ilícita, as derivadas já nascem automaticamente ilícitas. E, seguindo esse raciocínio, se a prova está contaminada, ela é ilícita e deve ser inadmitida de plano pelo juiz. A teoria dos frutos da árvore envenenada tem origem na Suprema Corte norte-americana,
no caso Silverthorne Lumber and Company versus Estados Unidos, de 1920. Nesse caso em questão, a Suprema Corte Americana considerou inválida uma intimação que tinha sido expedida com base em uma informação obtida por meio de uma busca ilegal. Sendo assim, concluiu-se que a acusação não poderia usar no processo a prova obtida diretamente daquela busca ilegal, nem obtida indiretamente por meio de intimação baseada nessa mesma busca, já que era ilegal. Haja vista sua completa e irreversível contaminação. A teoria surgiu e foi aplicada no caso mencionado no ano de 1920, mas a expressão Fruits of the Poisonous Tree somente foi utilizada pela primeira vez no julgamento do caso Nardone versus Estados Unidos, de 1937, pelo ministro Frankfurter. Apesar do surgimento da teoria ter se dado entre os anos de 1920 e 1930, somente foi uma realidade positivada no território brasileiro com a edição da Lei 11.690 de 2008. Foi quando chegou aqui, que foi responsável por alterar as provas no Código de Processo Penal. Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base unicamente em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal e, muito menos, derivar de prova comprometida pela mácula de ilicitude originária. A exclusão da prova originalmente ilícita ou daquela afetada pelo vício ou ilicitude por derivação representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do due process of law. Neste tópico, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, existiam duas correntes no país e debatiam sobre a possibilidade da produção das provas admitidas por meios ilícitos, já que não se tinha nenhuma regulamentação formal sobre o tema. A primeira corrente, defendida por Hermenegildo de Souza Rego, considerava válida a produção das provas por meios ilícitos, já que defendia que seu principal objetivo era atingir a finalidade do processo, e o fato de ter sido produzida de modo ilícito traria repercussões próprias para o processo. Já a segunda corrente, defendida por José Liberato Barroso, não admitia de forma alguma o uso dessas provas ilícitas, já que estaria violando o ordenamento jurídico e contaminando, assim, o processo. Após a promulgação da Constituição Cidadã, em seu artigo 5º, inciso 56, houve a vedação de forma expressa da inadmissibilidade da produção de provas ilícitas no Brasil. Existem debates doutrinários na forma de interpretar essa vedação trazida na Constituição de 1988, já que seria incluída neste rol apenas as provas colhidas em inobservância às normas de direito material e não de direito processual. Neste tópico, será debatido a teoria dos frutos da árvore envenenada no processo penal brasileiro. Antes da aprovação da Lei nº 11.690/2008, a teoria dos frutos da árvore envenenada só era encontrada na jurisprudência. Essa lei foi responsável pela inclusão dessa teoria no Código de Processo Penal, na redação do artigo 157, parágrafo 1º, no qual era inadmissível a utilização das provas derivadas das ilícitas, trazendo uma regulamentação positivada. Com base no pensamento de Flaviano de Magalhães Barros, existem doutrinadores que defendem que essa lei seja inconstitucional, já que estaria burlando o artigo 5º da Constituição Federal em seu inciso 56, ao ser criada pelo legislador ordinário. Terceiro tópico, paridade das armas. Com base no princípio da paridade de armas, as partes devem ser asseguradas com igualdade de direitos e deveres, de ônus, sanções processuais, garantias e possibilidade de defesa dos seus argumentos. É utilizado no processo penal por meio da aplicação do artigo 3º do Código de Processo Penal, que dispõe que a lei processual penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica,
bem como o suprimento dos princípios gerais de direito. Trata-se de princípio decorrente do princípio do contraditório. O artigo 3º diz o seguinte: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suprimento dos princípios gerais de direito. Segundo Eugênio Palesse, o princípio do contraditório exige a garantia de participação em simetria-paridade. Sendo assim, extrai-se do documentário de Palesse que o princípio da paridade de armas está intrinsecamente ligado ao princípio do contraditório. Uma das principais críticas que os doutrinadores fazem em relação à paridade das armas diz o seguinte: enquanto o Ministério Público tem a seu dispor um inquérito policial com enorme ingerência na atividade policial, que está presente aí no artigo 13, parágrafo 2 do Código de Processo Penal, o indiciado tem pouquíssimas possibilidades de requerer diligência, haja vista que depende do juízo da autoridade, e está presente aí no artigo 14 também do Código de Processo Penal. A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal. A admissibilidade das provas no processo penal consiste em uma valoração prévia com o objetivo de evitar que elementos ou meios da referida vedação pelo ordenamento jurídico pátrio adentrem no processo e sejam considerados pelo juiz em seu julgamento. O objetivo maior é de busca pela verdade, mais livre de possíveis distorções. No que tange a tais limitações, há a chamada prova ilícita. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes, e, em seu inciso 56, elucida: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. No mesmo sentido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 157, diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. E são nos seus parágrafos que a lei determina a existência da teoria dos frutos da árvore envenenada, quando diz, parágrafo 1º, são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte dependente das primeiras. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seriam capazes de conduzir ao fato objeto da prova. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultando-se às partes acompanhar o incidente. Parágrafo 4º vedado. Parágrafo 5º. O juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Diante do exposto, fica claro que tanto para o ordenamento quanto para a doutrina, o uso e a inserção de tais provas ilícitas no processo é repudiada. A aplicação dessa norma constitucional, assim também como da norma processual referida, impõe limite ao uso das referidas no processo, tendo em vista como foram obtidas. Tem como objetivo trazer segurança ao processo, cumulado com a intenção de proteger e promover as garantias fundamentais que estão previstas expressamente na Constituição, especialmente em seu artigo 5º. Há uma corrente doutrinária minoritária que sustenta essa admissibilidade, afirmando ser indispensável para a busca da verdade real. Para seus defensores, pode o juiz usá-la para complementar o seu livre convencimento motivado e alguns direitos constitucionais no que concerne à liberdade de expressão, informação e comunicação, que não podem, por este, ser ignorados.
Outro relevante aspecto diz respeito ao crime cometido. Não poderá deixar de ser apurado o autor e não poderá ficar impune o fato quando o único meio de prova obtido for o meio ilícito, mas quando este for suficiente por si só para comprovar a autoria, materialidade e o nexo de causalidade do crime. Para essa corrente, a prova ilícita deve ser feita levando-se em conta a preservação do interesse público. Em que pese a afirmação sobre a inaplicabilidade da prova ilícita derivada no processo penal brasileiro, é necessário destacar que, assim como todas as ciências humanas, aqui cabe uma linha de raciocínio majoritária e uma linha de raciocínio minoritária. É nesse sentido que, aqui na doutrina minoritária, destaco a tese sobre a utilização da prova ilícita derivada pro societate a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Essa tese afirma que, dado um momento ou um fato em que a disparidade entre a organização criminosa, por exemplo, e o poder punitivo do Estado na figura da polícia, do Ministério Público ou do sistema judiciário se encontra em uma situação de disparidade de armas, é possível aplicar, nesses casos extremos, a prova ilícita derivada, afirmando que se está utilizando em prol da sociedade. Em que pese a tese de respeitados autores, é necessário estabelecer que, contrário senso, contrário a esta tese, a jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros entende que, ao se prevalecer o entendimento de que se admite a possibilidade de o direito à prova prevalecer sobre as liberdades públicas indiscriminadamente, é criar um perigoso precedente em detrimento da preservação dos direitos e das próprias liberdades individuais. É nesse sentido que a jurisprudência brasileira majoritariamente não chancela esta tese. Outro exemplo que trata sobre a exceção à aplicabilidade seria a teoria da descoberta inevitável, cuja doutrina entende estar encontrada no parágrafo 2º do artigo 157 do CPP. Esta teoria entende que, caso seja demonstrado que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independente desta prova ilícita originária, tal prova deveria ser considerada. A aplicação dessa teoria não pode ocorrer com base em dados meramente especulativos. É necessário que é indispensável a existência de dados concretos que corroborem a afirmativa de que a descoberta seria, por si só, inevitável. Nessa linha de raciocínio, há doutrinadores que se posicionam no sentido da inconstitucionalidade da limitação da descoberta inevitável, presente nesse parágrafo 2º. Nesse sentido, afirma Antônio Magalhães Gomes Filho que o referido dispositivo subverte o espírito da garantia constitucional do artigo 5º, inciso 56, devendo ser considerada, portanto, inconstitucional. Em outra interpretação, como o conceito de prova ilícito e a prova e o de prova ilícita por derivação são indeterminados, tanto a aplicação indevida desse seu âmbito conceitual quanto sua restrição podem ser afastados pelo juiz no momento de sua aplicação, sendo esta o pensamento de outra parte da doutrina. Pese a controvérsia doutrinária, é certo, é enfático afirmar que o Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando esta tese na realidade. Na dicção do relator ministro Fernandes, o parágrafo 2º do artigo 157 do CPP, em letra, serve para mitigar a teoria da contaminação da prova, restringindo-a para os casos em que a prova ilícita for absolutamente determinante para a descoberta da prova derivada, que sem aquela não existiria. Outra hipótese destacável de exceção à regra da inaplicabilidade figura como destaque a teoria da fonte independente. Nesta teoria, se afirma que se o órgão de persecução penal demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde esta qualquer relação de dependência com a prova de origem ilícita, cabe aqui os dados probatórios serem admitidos, porque não estariam manchados pela mácula, pelo veneno da prova de origem ilícita derivada.
há de se tomar certa cautela com a aplicação da exceção da fonte independente, a fim de não se burlar, por exemplo, a proibição da valorização das provas ilícitas por derivação, dizendo, nesses casos, afirmando se tratar de fonte independente, o que, nessa hipótese, não se trataria. É necessário, para que a prova da teoria independente, da fonte independente seja aplicada, impor uma demonstração fática, inequívoca, de que a prova avaliada pelo juiz efetivamente é oriunda de uma fonte autônoma e não de uma fonte contaminada, seja derivadamente ou ela própria. No Brasil, a análise da jurisprudência está demonstrando que o Supremo Tribunal Federal já há alguns anos tem entendido que eventuais vícios no inquérito policial não contaminam em absoluto a ação penal. O reconhecimento fotográfico, por exemplo, procedido na fase inquisitorial em desconformidade com o artigo 226, inciso 1º do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório. Essa inaplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada seria um caso prático de teoria de fonte independente. Em linha de pensamento majoritário sobre o tema, aqui cabe destacar o papel da norma constitucional da inadmissibilidade da utilização nos processos penais de provas obtidas por meios ilícitos. Esta regra, presente na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 55, é um claro e enfático limite ao poder punitivo do Estado. A rigor, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm admitido a possibilidade de utilização de prova ilícita no processo. Entretanto, esta prova ilícita é utilizada quando ela for produzida em benefício do acusado. É nesse sentido que a tese do princípio da proporcionalidade pode justificar a utilização da prova em benefício do réu, tomando por base o direito de defesa, que é um direito constitucional, e o princípio da presunção de inocência, que também é um direito constitucional. Em uma análise preponderada, entende-se a doutrina que estas submetem o próprio direito punitivo do Estado. Seria o mesmo que afirmar que é inadmissível que alguém seja condenado injustamente pelo simples fato de sua inocência ter sido comprovada por meio de uma prova obtida ilicitamente. Outro giro, ao Estado não cabe o interesse de punir o inocente, que este poderia acarretar a impunidade do verdadeiro culpado. E isto não é objetivo da justiça em nenhuma hipótese. O que conhecemos hoje como parágrafo 5º do artigo 157 já foi um dia o parágrafo 4º do mesmo artigo. Aquela época suspenso, baseando-se no princípio da celeridade processual, uma vez que poderia causar transtornos ao andamento razoável do processo com a substituição do juiz. Volta após alguns anos, de forma ipsilíteris na Lei 13.964, de 2019, no então, parágrafo 5º, aquilo que a doutrina chama de descontaminação do julgado. Princípios que esbarram sob a égide do parágrafo 5º do artigo 157. O referido parágrafo é tema de discussões doutrinárias, pois contraria o princípio da legalidade e do juiz natural. O princípio da legalidade, por sua vez, previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, traz como a seguinte redação: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Diante disso, Renato Brasileiro lança algumas indagações. O que se entende sobre provas inadmissíveis? Apenas as provas ilícitas? Qual o significado de conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível? E sustenta ainda que a vagueza no dispositivo coloca em controvérsias o princípio da legalidade. Já, no que tange o princípio do juiz natural, o artigo 5º, inciso 37 e 53 da Constituição, diz que o juiz natural é aquele constituído antes do julgamento do fato delituoso e que cabe ao cidadão conhecer antecipadamente a autoridade jurisdicional que irá julgá-lo. Nesse sentido, o parágrafo 5º do artigo 157 passa a admitir o afastamento do juiz natural. Suspensão da eficácia do parágrafo 5º do artigo 157 do CPP. O ministro Dias Toffoli
no julgamento da ADI 6.298, suspendeu a sua eficácia, afirmando que a norma é extremamente vaga, que geraria inúmeras dúvidas quanto ao que significaria conhecer do conteúdo da prova inadmissível e que um dos princípios base lá do Estado Democrático de Direito é que as leis sejam editadas tanto quanto possível e adequada e que, por conta disso, a utilização de fórmulas legislativas excessivamente vagas viola o princípio da segurança jurídica e o princípio da legalidade. E afirma ainda que o parágrafo 5º é danoso ao princípio do juiz natural, por ser norma de competência que não fornece critérios claros e objetivos para a sua aplicação. Por fim, conclui-se que as provas ilícitas são inadmissíveis no processo penal, e que isso é assegurado constitucionalmente no artigo 5º, inciso 56, e que, portanto, cabe ao Estado a necessidade de buscar que não permaneça violações de garantia e corrompa o devido processo legal.